Então, pessoal, nessa noite nós vamos dar continuidade na disciplina, tá? E hoje nós vamos falar sobre o telencéfalo, tá? E aí eu estou mostrando aí para vocês, estou projetando para vocês no Google Meet a sala Moodle da disciplina, tá? E aqui nós temos duas ferramentas, né, que eu já comentei com vocês, que são esse atlas fotográfico de anatomia e esse modelo tridimensional aqui do encéfalo. E essas duas ferramentas, elas vão ser bastante úteis, tá? Para vocês estudarem, para vocês compreenderem o conteúdo, não só dessa aula, né? Mas de todo o curso. Mas eu acho que esse momento agora, né, é importante para reforçar a importância dessas ferramentas, tá? Então, a gente vai estar falando hoje de telencéfalo. Então, por exemplo, aqui nesse atlas fotográfico, né, lá do pessoal da Universidade Federal de Uberlândia, eles têm fotografias aqui bem interessantes, bem bonitas de encéfalos, para vocês poderem compreender melhor, então, a estrutura, né, localizar melhor as estruturas que formam o telencéfalo, tá? E esse modelo tridimensional também. Por quê, pessoal? Porque aprender anatomia, estudar anatomia, de certa forma, né, é você fazer um exercício de navegação. Navegação pelo corpo, pelos órgãos, pelas estruturas do corpo humano. E a navegação que a gente faz, por exemplo, no dia a dia, né, no trânsito, quando a gente tem que achar um lugar, chegar num lugar, numa cidade, ou, né, ir num bairro novo, ir na casa de alguém, num comércio, em algum lugar, essa navegação do trânsito, ela já é desafiadora para a gente. Só que ela é uma navegação basicamente bidimensional, né? É para frente, direita, esquerda e para trás. Então é uma navegação bidimensional. A anatomia, quando a gente pensa ela como uma forma de navegação pelo corpo humano, ela tem um componente a mais, porque ela é sempre uma navegação tridimensional. O corpo, as estruturas do corpo humano são sempre estruturas tridimensionais. Então você tem também a questão da profundidade, né? A noção de profundidade que é muito importante quando a gente está estudando anatomia humana. Então, quando você está trabalhando com fotografias, com desenhos em livros, né, em atlas de anatomia, por melhores que sejam essas imagens, elas são sempre imagens presas a uma representação mais bidimensional da realidade, tá? Enquanto que esses modelos 3D, eles trazem uma perspectiva melhor, não é uma perspectiva perfeita, porque apesar deles terem ali uma característica tridimensional, eles estão sendo projetados numa tela que é bidimensional, mas eles dão para a gente uma ideia, uma clareza, né, uma visão melhor dessa tridimensionalidade que a gente vai ter nas estruturas do corpo, tá? Então essas ferramentas, elas vão ser bem úteis e ao longo da aula eu vou retornar aqui algumas vezes para mostrar o uso dessas ferramentas, tá bom? Então agora eu vou apresentar os meus slides, mas na medida do necessário eu vou voltar para essas, especialmente para essa ferramenta 3D aqui. Ok, então agora eu estou projetando os slides, né? Vocês estão percebendo os meus slides aí na tela. E vamos lá. Então, nessa nossa disciplina de neuroanatomia funcional, nós estamos estudando, então, sistema nervoso. Nós viemos trabalhando aqui, a gente já falou da medula espinal, aí começamos a falar do encéfalo, já falamos do tronco encefálico, já estudamos a anatomia do cerebelo. Na aula anterior, nós falamos sobre a anatomia do diencéfalo, e aí falta hoje a gente falar sobre telencéfalo, né? E lembrando a vocês que esse conceito que eu estou projetando aqui é um conceito assim mais tradicional, mais clássico, vamos dizer.
o conceito de que cérebro é a união entre diencéfalo e telencéfalo, tá? Só que há uma tendência assim mais moderna, vamos dizer, de considerar como cérebro apenas o telencéfalo. Então, só para relembrar isso para vocês. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre a anatomia do telencéfalo. É claro que em uma aula aqui a gente não vai exaurir tudo que se pode falar sobre a anatomia funcional do telencéfalo, tá? Então, nós vamos ter que focar naqueles pontos que são mais importantes, vamos dizer assim, aqueles pontos mais clássicos, né? Para quem está tendo um primeiro contato com essa anatomia. Então, vamos lá, vamos falar do telencéfalo. Então, só relembrando, né, a vocês, quando a gente está falando de telencéfalo, nós estamos falando aqui, ó. Cadê? Né? Então, o telencéfalo, juntamente com o diencéfalo, são essas regiões que estão em cinza nessa figura. O telencéfalo, essa região que está em cinza mais escuro, o diencéfalo em cinza mais claro. E essas regiões, elas, embriologicamente, elas se formam do prosencéfalo. Tá? O prosencéfalo, que é parte da extremidade aqui, né? A extremidade do tubo neural. Tá? E aí, como eu já comentei lá na primeira aula do curso, né, eu comentei com vocês que, como a neuroanatomia, né, ela é muito estudada quando a gente pensa assim, em termos experimentais, né, em animais, né, e como animais eles têm eixos diferentes, porque em geral, né, os mamíferos eles são quadrúpedes e nós, por outro lado, somos bípedes. Então isso acaba trazendo alguma confusão, porque muitos livros de neuroanatomia, de neurociência, muitas vezes, né, eles trazem, por exemplo, na nomenclatura, quando eles estão falando do sistema nervoso humano, eles usam as mesmas direções, os mesmos planos aqui de orientação para você poder fazer a sua navegação, eles trazem as mesmas orientações quando você discute aqui em quadrúpedes, para ficar mais fácil a comparação e a extrapolação de informações de animais, de outros mamíferos, por exemplo, do rato, que é um modelo experimental muito usado, para o humano. Então é importante a gente compreender um pouco isso. Tá? Compreender o que nós vamos chamar lá de planos, eixos e faces do sistema nervoso central. Isso aqui, pessoal, são referências. Então eu comecei a aula hoje falando sobre navegação. E quando a gente vai fazer uma navegação, a gente usa sempre pontos de referência. Não é? Se você vai em algum lugar, se você pergunta um endereço para alguém, você vai perguntar, mas é perto da onde? É longe? É perto? Você vai pedir pontos de referência, porque isso facilita a tua navegação. Então, quando a gente está navegando aqui pelo encéfalo, né, que é uma estrutura tridimensional, com uma anatomia bem complexa, com muitas estruturas, com relações complexas entre elas, nós compreendermos esses pontos, né, esses planos, esses eixos, essas faces, nos dão referências que facilitam a nossa navegação. Tá? Então, eu estou mostrando aqui nessas imagens que eu tirei lá daquela figura tridimensional, né? Está disponível lá na sala Moodle da disciplina. Primeiro, as faces, as superfícies. Tá? Então, quando a gente olha o encéfalo por esse lado, a gente está vendo a sua face lateral esquerda. Então, eu estou mostrando aqui na câmera, tá? Eu estou nas minhas mãos aqui um modelo anatômico, né, em borracha, de encéfalo humano. Tá? Então, face lateral esquerda. Então, ó, aqui vocês estão olhando o encéfalo, a face lateral esquerda, ou seja, o lado lateral esquerdo do encéfalo. Face lateral esquerda. Estou mostrando aí na tela. A face lateral direita é do outro lado. Então, face lateral direita, o outro lado. Face anterior.
é quando você olha o encéfalo assim, ó, como eu estou mostrando, de frente, tá? De frente. Alguns livros podem chamar isso aqui de face rostral. Por que eles estão usando o termo rostral? Porque essa região aqui é a que fica mais perto do rosto, né, da face. Tá? Então, às vezes se usa esse termo, rostral. O que acontece aqui? Ó? Essa região aqui é a parte anterior, né? Alguns livros até vão chamar essa região aqui de polo anterior do encéfalo. É a extremidade anterior. Essa região do encéfalo que fica aqui na altura da testa, tá? Então, isso aqui é isso aqui, ó, que eu estou circulando. Então, aqui é a face anterior, tá olhando o encéfalo de frente. E do outro lado aqui a gente tem a face posterior, que é quando você olha o encéfalo por trás. Tá? A face posterior, você olha ele aqui por trás. Então, essa região aqui, ó, aqui atrás, é a parte posterior, é o que você vai estar vendo aqui nessa imagem, né? É a face posterior. E alguns livros vão chamar isso aqui de região ou de face caudal, por conta disso, né? Que essa parte aqui, ó, no animal, rostral, caudal, é que fica voltado para a cauda, no quadrúpede, né? Aí aqui o rostral vai equivaler a essa região. O caudal deles aqui vai equivaler a essa região. Mas eu, como sou, né, tradicionalmente tenho trabalhado muito mais com anatomia humana, eu ainda uso mais lateral, anterior, posterior. Tá? Dificilmente eu uso rostral, caudal. Estou mostrando isso porque vocês podem estudar em algum livro e achar isso confuso. Não sabem de onde vem. Agora, outros planos, né? Outras formas de se localizar. Face superior ou dorsal. É quando você olha o encéfalo assim, ó, por cima. Tá? Essa é a face superior ou dorsal. Então, essa região aqui em cima é a parte superior ou dorsal. É o que você está vendo quando você olha aqui. Você está vendo essa região. Tá? A face inferior ou ventral. É como eu estou mostrando aqui na tela. Quando você olha por baixo, né? A parte inferior, a parte que fica voltada para a base do crânio. Por isso que alguns autores também vão chamar isso aqui de face basal. Tá? Então, face inferior, face ventral ou face basal do encéfalo. É a mesma coisa. Então, é essa região aqui, ó. Como se você tivesse com o teu olho aqui e você está olhando, né, para baixo, olhando para essa parte inferior do encéfalo. E existem combinações disso, tá? Combinações. Então, por exemplo, aqui eu tenho a face superolateral. O que é superolateral? Aqui eu estou vendo uma parte, né, da face superior e uma parte aqui da lateral, no caso aqui é a lateral esquerda. Então quando você olha o encéfalo, como eu estou mostrando ele aqui, ó, você olha ele inclinado. Então você vê aqui em cima e você vê a lateral. Face superolateral. Ou pode chamar também de face dorsolateral. E quando você olha ele inclinado pelo outro lado, que você vê uma parte da lateral, mas vê uma parte da região inferior, a gente vai chamar isso de face inferolateral ou ventrolateral. Tanto faz. Ou basolateral também pode ser usado. Ok? Então isso a gente tem que ir treinando, né? Uma forma de você treinar isso, de você ficar craque nisso aqui, tá? É você fazer assim, ó. Você pegar aqui
Deixa eu projetar para vocês agora. Só um minutinho. Isso. Então, essa imagem que eu estou projetando para vocês aqui, né? Essa vista que está lá o modelo. Deixa eu posicionar ele aqui certinho. Como vocês diriam, como vocês chamariam essa face? Alguém já sabe? Já entendeu? Já pegou a coisa? Pode falar ou pode escrever no chat? Esse lado, essa superfície do encéfalo que nós estamos vendo. Nós vamos chamar isso aqui de face, isso mesmo, é a face lateral. Muito bem. E se eu girar assim, dessa forma, o que vocês estão vendo agora? A face caudal ou posterior, certo? Né? Aqui é a outra lateral, não é? Agora, e assim, quando a gente olha nessa posição, vocês estão vendo que superfície, que face? Muito bem, anterior ou rostral, tanto faz, tá? Se eu girar assim, é a face inferior, né? Inferior, ou basal, né? Ou ventral, tanto faz. Eu acho inferior mais fácil, né? Inferior aqui, e aqui em cima, quando a gente olha por cima, opa, é difícil um pouco de estabilizar ele aqui, é a face superior. Superior. Pode dizer dorsal também, mas eu prefiro superior. Face superior. Então, beleza. Ficou claro. Tá? Vamos voltar lá, então, para os nossos slides. Vou voltar o slide. Eu acho que ficou claro isso. Beleza. Então vamos falar agora especificamente do telencéfalo. Aquelas faces que eu estava falando ali, pessoal, aqueles planos, tudo ali, aquilo vale para o encéfalo como um todo, tá? Aquilo vale para o encéfalo como um todo. Se eu isolar só o diencéfalo, ele vai ter também uma face anterior, posterior, superior e inferior, só do diencéfalo. O tronco encefálico também vai ter a sua face anterior, entendeu? E o encéfalo como um todo também. É claro que a face anterior do diencéfalo está voltada para o mesmo lado que a face anterior do tronco encefálico, né? Para a face anterior do corpo. E agora a gente vai falar especificamente do telencéfalo. Tá? Vamos começar falando um pouco das características do telencéfalo, para ficar mais, né, talvez mais fresco assim na nossa mente, a importância que tem essa estrutura, essa parte do encéfalo que a gente vai estar discutindo na aula de hoje. Então, uma característica do telencéfalo, que a gente já comentou um pouco aqui nesse curso, é que ele tem o córtex cerebral, tá? O córtex cerebral. O córtex cerebral é uma fina camada de substância cinzenta que cobre todo o telencéfalo. Tá? Uma camada bem fina. A gente vai falar com mais detalhes desse córtex cerebral. Mas esse termo córtex cerebral é um termo que aparece muito quando você está na literatura ali de neuroanatomia, de neurociência. Córtex cerebral, córtex cerebral. Mas onde fica isso? Então, córtex cerebral é aquela camada de substância cinzenta que cobre o telencéfalo. Uma camada muito fina, tem poucos milímetros de espessura, tá? E essa camada, esse córtex cerebral, ele é muito importante. Por quê? Por exemplo, o córtex cerebral é a sede da consciência. Então, você tem consciência, né? Você está a par, você está sabendo quem você é,
aonde você está, o que você está fazendo, que horas são, quem eu sou. Você está sabendo que isso aqui é uma aula. Você está consciente desses fatos. E isso ocorre graças à ação de neurônios no seu córtex cerebral. Tá? Quando diminui a atividade do córtex cerebral, você tende a ficar inconsciente. É isso que acontece, por exemplo, quando você está fazendo aquela transição do estado de vigília para o estado de sono, quando você está adormecendo. Está diminuindo a atividade no córtex cerebral, a ativação do córtex cerebral está diminuindo, né? E a gente já viu que o controle dessa ativação do córtex cerebral tem a ver com aquela substância reticular do tronco encefálico, com regiões do diencéfalo, né? Essas áreas modulam a ativação do córtex cerebral. E, por exemplo, quando diminui a ativação do córtex cerebral, você pode perder a consciência, você pode ir para um estado de inconsciência. Né? Quando você está dormindo, você está inconsciente. Você não sabe, por exemplo, o que está acontecendo ao teu redor. O córtex e o telencéfalo, né, como um todo, permitem também a percepção e a interpretação. Então, as informações sensoriais que estão sendo captadas pelos receptores espalhados por todo o teu corpo, os receptores que você tem, por exemplo, na pele, né? Receptores para tato, pressão, temperatura, vibração, pressão, os receptores que você tem para visão, audição, olfato, gustação, todas essas informações captadas nos receptores para dor, né? Essas informações todas captadas em receptores, quando elas chegam no córtex cerebral, lá no telencéfalo, essas informações elas vão gerar as sensações. Então você vai ter a sensação visual, a sensação auditiva, a sensação gustatória, a sensação olfativa, a sensação tátil, a sensação de temperatura. Você vai perceber conscientemente esses estímulos. Você vai ficar consciente disso. E você vai fazer a interpretação. O teu córtex vai buscar dar significado a essas sensações que você está percebendo, né? A essas informações que os teus receptores estão captando. Ele vai tentar dar um significado para isso. O que é isso? Do que se trata isso? Tá? O telencéfalo, ele também é importante para o controle motor voluntário. Né? Quando nós falamos lá da medula espinal, nós vimos que, por exemplo, na medula espinal ocorre um controle motor também. Só que lá é um controle motor feito através de reflexos. Ele não é voluntário. Nós vimos também que, por exemplo, no nível do tronco encefálico, nós temos também um certo controle motor, mas ele é também involuntário. Por exemplo, controles dos movimentos dos olhos, controles dos músculos da respiração, mas um controle involuntário. Já no telencéfalo, no córtex cerebral, você pode exercer controle voluntário. Você pode, então, decidir conscientemente fazer um determinado movimento. Escrever, falar, andar, correr, tá? Escovar os dentes, pentear o cabelo, enfim. O telencéfalo também é a sede dos sentimentos e das emoções. Professor, qual é a diferença entre sentimentos e emoções? É a mesma coisa? Em neurociência, não, pessoal. Na linguagem do dia a dia, na linguagem coloquial, a gente tende a misturar essas duas coisas, né? Como se sentimentos e emoções fossem a mesma coisa. Em neurociência, em geral, os autores trazem assim: as emoções, elas são reações inconscientes do sistema nervoso, tá? A determinados estados, determinadas situações positivas ou negativas que você vive. Então, em resposta
a determinadas situações que você está vivendo, situações positivas ou situações negativas, o teu sistema nervoso vai gerar respostas que são inconscientes e são automáticas. Isso o sistema nervoso vai chamar de emoção. Tá? Isso, desculpa, os livros de neurociência em geral vão chamar de emoções. Tá? Já os sentimentos seriam a percepção consciente que você tem dessas emoções. Quando essas emoções atingem o córtex cerebral, se tornam conscientes, aí elas geram os sentimentos. Então, por exemplo, se um camarada está no meio de uma floresta, ele está sozinho no meio de uma floresta, ele encontra um urso, né? E aí ele sai correndo daquele urso, porque o urso é perigoso. Encontrar um urso é uma situação negativa. Você está sendo exposto a uma situação negativa, porque um urso é um animal selvagem, é um animal perigoso, né? E ele pode te entender como um perigo, pode te atacar, e um urso é um animal que pode facilmente matar um ser humano. E o camarada sai correndo. Quando ele sai correndo, o que ele está? Ele está com medo, né? Ele está correndo porque ele ficou com medo do urso, ou ele está com medo porque ele está correndo do urso? Então, na neurociência, a gente vai dizer o seguinte: aquela reação que ele tem de perceber o urso como uma ameaça à vida dele e de entrar automaticamente em fuga do urso é a emoção. Tá? Agora, aquela sensação que ele tem quando ele está fugindo do urso, aquilo é o sentimento, aquele medo. Então ele sente medo porque ele está correndo do urso. Tá? Então, os sentimentos são já quando essas emoções atingem o nosso estado consciente. Por quê? Porque as emoções, pessoal, elas tendem a se manifestar, elas tendem a causar mudanças na nossa fisiologia. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma emoção muito forte, numa situação negativa, em que o teu organismo está correndo um risco, né, de morte, por exemplo, o teu coração vai acelerar, a tua respiração vai acelerar, não é verdade? Você pode ficar ali suando, né, transpirando. Então isso é uma emoção, que você está numa situação negativa. E que tipo de sentimentos você vai ter nesse momento? Você vai ter sentimentos de ansiedade, de medo, não é verdade? Agora, você pode estar também numa situação positiva, né? Num ambiente muito positivo, num ambiente muito agradável. E aí você vai ter outros sentimentos. Você pode se sentir alegre, você pode se sentir feliz, porque o teu sistema nervoso está sendo exposto a situações prazerosas, situações agradáveis. Não são situações negativas, são situações que você compreende como sendo situações positivas. E isso vai gerar sentimentos positivos. Quando a gente for falar de sistema límbico, que é um assunto para o futuro aí, que a gente vai estudar, a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso, tá? O telencéfalo, pessoal, também é a sede dos processos cognitivos. Os processos cognitivos são aquelas funções mais complexas do nosso sistema nervoso, tá? Então, existem muitos exemplos de processos cognitivos. Entre eles, nós podemos destacar a memória. Memória, que é a nossa capacidade de guardar, de registrar fatos, informações e de depois conseguir recuperar esses fatos e essas informações. Então a memória ocorre também no nível do telencéfalo, né? Ou envolve bastante o telencéfalo. Atenção, uma coisa que a gente já falou aqui. Então, você está o tempo todo sendo bombardeado por diversos estímulos. Estímulos visuais, estímulos auditivos, estímulos emocionais, não é? Estímulos de temperatura, muitos estímulos. O que é a atenção?
A atenção é um tipo de filtro, tá? A atenção é um filtro que permite você filtrar, separar. E daí você consegue ignorar alguns estímulos e manter outros estímulos. Então você consegue manter na tua consciência, tá, determinados estímulos. Manter a atenção, manter o foco nesses estímulos. E, de certa forma, ignorar outros estímulos. Isso é o processo de atenção. Raciocínio. Raciocínio é quando você está lidando com informações, né? Às vezes informações complexas. Tudo isso de forma abstrata, sem você estar fisicamente com aquilo. Então, por exemplo, aqui eu estou com um modelo de encéfalo na minha mão. Então eu estou manipulando esse modelo. Agora, se eu não tiver um modelo de encéfalo e eu quiser pensar, eu quiser raciocinar sobre o encéfalo, eu posso trabalhar com isso de forma abstrata, só na minha mente, né? Quando você vai ensinar, por exemplo, matemática para as crianças, essa habilidade de raciocínio é uma habilidade que vai se desenvolvendo com a gente. Não é verdade? As crianças, quanto mais jovens elas são, elas têm mais dificuldade em lidar com as coisas de uma forma abstrata. Elas precisam lidar com situações mais concretas. Então, se você vai ensinar matemática para elas, você começa, por exemplo, dando na mão dela, né, ali, por exemplo, materiais mesmo, para ela conseguir tocar. Pecinhas, por exemplo, né, palitinhos. E aí você quer ensinar a soma, você mostra, olha, dá um palitinho, isso aqui é 1, mais outro palitinho, 1 mais 1, os dois juntos formam 2. Então ela está vendo que ela tinha um palitinho, então ela está trabalhando num nível muito concreto. À medida que a criança vai se desenvolvendo, ela não precisa mais ter aquilo na frente, ela não precisa mais estar vendo, tocando, sentindo fisicamente aquela informação para ela trabalhar. Ela vai conseguir trabalhar com isso na mente dela de uma forma bastante abstrata, sem ter contato físico com aquilo, tá? Raciocínio abstrato é uma das capacidades mais complexas da nossa mente, tá? E aí, por exemplo, o cálculo, né, a matemática é um exemplo bom para a gente entender raciocínio abstrato. Linguagem. Linguagem é a nossa capacidade de compreender o significado de signos, de símbolos, e também de expressar informações, ideias com o uso de símbolos. Tá? A comunicação ela pode ser verbal, né? Ela pode ser verbal quando é através da fala, tá? Ou da escrita, ou ela pode ser uma comunicação não verbal. Ela pode ser feita, por exemplo, por gestos. É uma forma de comunicação não verbal, é uma comunicação por gestos. E a linguagem é uma capacidade muito importante da espécie humana. Outras espécies animais têm linguagem, conversam, né? Os cetáceos, lá os golfinhos, as baleias, eles conversam, eles têm linguagem também. Mas a linguagem, a nossa linguagem humana, especialmente a nossa linguagem verbal, ela é muito desenvolvida. A nossa espécie tem essa característica de ter uma linguagem verbal. Isso é bem característico humano. Linguagem verbal, linguagem escrita. Por que a linguagem verbal e escrita, principalmente, é importante? Porque ela permite a cultura. O que é cultura? É a transmissão de informações de uma geração para outra geração. Então, uma geração fez todo um esforço, né, de memória, de atenção, de raciocínio, e descobriu e inventou. A próxima geração não precisa repetir tudo isso. A próxima geração não precisa inventar a roda de novo, descobrir a agricultura, dominar o fogo, inventar o cálculo de novo. Não, porque através da escrita, uma geração pode registrar os seus conhecimentos, né, e transmitir isso para outra cultura, para a próxima geração.
verbalmente também. Muitas culturas, elas não têm registros escritos e foram transmitindo isso verbalmente. Mas a cultura escrita, né, a linguagem verbal, a linguagem escrita, ela é muito poderosa nesse sentido. E depois o aprendizado. O aprendizado, ele é uma consequência de tudo isso que a gente está vendo, né? Existem diversas formas de aprendizado, mas o aprendizado, ele precisa de memória, de atenção, de raciocínio, de linguagem. Aprendizado, uma definição de aprendizado, é que aprendizado é a aquisição de informações que leva à mudança no comportamento. Então você adquire uma informação nova e isso muda um comportamento, né? Você não sabia fazer fogo, você adquire a informação de como fazer fogo, você aprende a fazer fogo e você passa a fazer fogo. Você não precisa mais comer cru, você não precisa mais ficar tomando aquela água que pode estar contaminada. Você pode fazer fogo e assar os alimentos. Isso é um aprendizado, um exemplo bem simples de aprendizado. Tá? Uma coisa interessante ainda sobre a linguagem, pessoal, que eu esqueci de falar, a linguagem é uma coisa muito interessante. Porque o ser humano, ele nasce com um aparato biológico para a linguagem. Né? Nós já nascemos ali com as estruturas neuronais ali para a linguagem. Só que a gente só vai adquirir a linguagem à medida em que a gente conviver com as pessoas, com outras pessoas, e aprender a linguagem com eles. Então a gente diz que a linguagem é um fator, é um comportamento sociobiológico. Ele depende de uma base biológica, uma base neurológica, que nós já nascemos com ela, mas a linguagem, o desenvolvimento da linguagem no ser humano depende também de um ambiente social. Imagina uma criança que ela tem pais e esses pais, eles são surdos e por causa disso eles não falam também. Tá? Se essa criança ficar com esses pais, ela pode aprender com esses pais uma linguagem não verbal, uma linguagem gestual. Só que essa criança não vai aprender a linguagem verbal. Ela pode emitir sons, só que ela não vai aprender a expressar suas ideias, o seu pensamento, a transmitir informações através da fala, através da escrita. Por isso que a criança que tem pais que são surdos, né? Essa criança, logo que ela nasceu, ela tem que ter, de alguma forma, contato com pessoas que são falantes, para ela aprender também a se expressar através da fala. E como é que fica, né? Uma coisa interessante. O camarada que nasceu surdo e que aí a linguagem que ele aprendeu é, por exemplo, Libras, a língua brasileira de sinais. Uma coisa muito interessante, aquelas áreas neurais que nos falantes são usadas para comunicação verbal são as mesmas áreas que são usadas por aquelas pessoas, né, que usam Libras. Aquela criança que a língua materna dela é Libras, ela vai usar os mesmos neurônios. Agora, se a sua língua materna não é Libras, e depois, ao longo da tua vida, você aprende Libras, você vai usar mais outras áreas. Mas isso aí já é um pouco de detalhe. Então, a linguagem ela é muito interessante, é algo muito complexo dentro do nosso sistema nervoso, e a aquisição da linguagem depende da interação social. Tá? Isso começa assim que a criança nasce, e uma criança que até por volta dos 7, 8 anos de idade, ela não tiver um bom ambiente, sabe, um ambiente que estimule ela a aprender, a dominar a linguagem, ela nunca na vida dela ela vai desenvolver um domínio, uma habilidade de linguagem tão complexo, tão aprimorado quanto uma criança normal. Por isso que as crianças elas têm que ser expostas à linguagem. Isso é uma preocupação que se tinha durante esse período de pandemia, né?
Muitas crianças nasceram durante a pandemia e não podiam ir para a escola, não tinham esse contato, às vezes ficavam num círculo social pequeno. Muitas crianças ficaram, às vezes, isoladas em casa, com uma só pessoa ou com pouquíssimas pessoas. Havia uma preocupação se isso não poderia trazer um prejuízo para o desenvolvimento da linguagem. Então, por quê? Porque para o desenvolvimento da linguagem é importante que a criança tenha interação. E uma outra coisa, quanto mais rica é a linguagem, né, das pessoas com quem a criança tem contato, mais rica vai ser a linguagem que ela vai desenvolver. Né? E isso é uma importância da educação. Ensinar as pessoas a dominar a linguagem. Não é fácil dominar a linguagem. Esses dias eu li sobre uma pesquisa recente feita no Brasil que mostrou que só 8% dos adultos brasileiros conseguem se expressar fluentemente, de uma forma assim bem capaz, usando letras e números. Nós temos um déficit na educação no Brasil nessa área muito grande. As pessoas têm muita dificuldade com a linguagem, com a expressão, com o uso correto da língua portuguesa, por exemplo. Tá? Para evitar isso, então a gente tem que começar desde a infância, estimulando as crianças a adquirir essas habilidades de se expressarem, usando letras e números. Uma outra característica agora do telencéfalo são os ventrículos laterais. O que são esses ventrículos laterais? São duas cavidades, tá, que nós temos dentro do telencéfalo. Nós já falamos que dentro do encéfalo tem 4 cavidades. Dessas 4, nós já falamos de 2. O quarto ventrículo, que fica entre o tronco encefálico e o cerebelo. O terceiro ventrículo, que fica dentro do diencéfalo. E faltam agora os 2 ventrículos laterais, que ficam dentro do telencéfalo. Tá? Então agora, né, depois de eu já ter contado um pouco do milagre, né, vamos falar um pouco do santo. Falar um pouco do telencéfalo. Então, primeiro, qual é a localização do telencéfalo? A gente pode dizer que o telencéfalo é a porção superior do encéfalo. Tá? É a porção superior do encéfalo. Ou seja, ele fica acima do diencéfalo. Nessa imagem aqui eu vou contornar, tá? Então eu estou contornando aqui o que é telencéfalo. Não vai ficar certinho, mas eu acho que dá para vocês. Opa, aqui é um corte sagital, né? Opa. Pronto. Essa área que eu isolei em vermelho aqui em cima, que eu estou pintando agora em vermelho, isso aqui é o telencéfalo quando a gente vê nesse corte. Um corte desse jeito aqui, ó, em que você faz um corte separando, dividindo o encéfalo em 2 partes. Uma parte direita e uma parte esquerda. Tá? Então, o telencéfalo. O telencéfalo é a maior porção do encéfalo. O telencéfalo representa cerca de 80% do volume do encéfalo. Anatomicamente, nós vamos dividir o telencéfalo em 2 hemisférios cerebrais. Tá? Como eu fiz aqui com esse corte, nós temos 2 hemisférios cerebrais, como eu estou mostrando na câmera. 2 hemisférios cerebrais. O hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Esses 2 hemisférios, eles são anatomicamente bastante semelhantes. Bastante semelhantes. Tá? Existe, inclusive, naturalmente, uma separação entre esses hemisférios. Se vocês repararem aqui, ó, tem, onde eu estou passando o mouse, tem essa linha escura, está mostrando aqui uma separação que a gente tem entre os 2 hemisférios. Essa separação é chamada de fissura longitudinal do cérebro. Então, essa fissura longitudinal do cérebro é uma separação anatômica mesmo, tá? Entre os 2 hemisférios cerebrais. Aqui a gente está, então, em vista superior, vista lateral, aqui vista inferior do encéfalo. Né? Superior, lateral e aqui
inferior. Além disso, cada um desses lobos é tradicionalmente subdividido, cada um dos hemisférios é tradicionalmente subdividido em 5 lobos. Então, cada hemisfério tem 5 partes, 5 grandes regiões que nós chamamos de lobos. Dessas 5 porções de cada hemisfério, desses 5 lobos, 4 deles a gente consegue observar na superfície do telencéfalo. E aí eles ganharam nomes de acordo com os ossos das regiões em que eles estão. Tá? Então aqui na parte anterior, essa região que está em rosa, é o lobo frontal. Atrás do lobo frontal, essa parte que está em azul, é o lobo parietal. Por quê? Porque aqui fica na altura do osso frontal. O osso fica aqui na parte da testa. Aqui fica na altura do osso parietal. A parte posterior aqui, né, do telencéfalo, que está em amarelo aqui, a gente chama de lobo occipital. Por quê? Fica na altura do osso occipital. Tá? E essa parte aqui embaixo, né, fica na altura do osso temporal, recebe o nome de lobo temporal. Vocês repararam que bate com a letra que está aqui, não é? O quinto lobo, ele não aparece na superfície. Por isso o nome dele não tem a ver com osso. Esse lobo, ele fica isolado, embaixo aqui de porções dos lobos frontal, parietal e temporal. Você tem que tirar aqui, ó, tá vendo? Foi feito um corte aqui, retirando uma parte do lobo frontal, uma parte do parietal e uma do temporal, para mostrar que lá embaixo nós temos o lobo insular. Insular vem de ínsula, que quer dizer ilha. Então ele fica ilhado, isolado, né, abaixo da superfície do telencéfalo. Tá? Nas outras vistas, a gente também consegue perceber esses lobos. Tá? Então, por exemplo, aqui, estou fazendo uma vista medial. O que é vista medial? Vista medial é quando eu faço um corte nesse sentido, longitudinal, separo os encéfalos em uma metade direita e esquerda, e eu olho aqui para a superfície do corte. Como foi um corte que passou no meio, é um corte medial. Essa face aqui é a face medial. Aqui a gente também consegue perceber, ó, o lobo frontal aqui, tá? Lobo parietal, lobo occipital, aqui lobo temporal. Essa parte aqui que está numa cor um pouco diferente, ó. Estão reparando que tem uma porção aqui numa cor um pouco diferente? Isso aqui é o que alguns autores vão chamar de lobo límbico. Outros autores não vão considerar que isso aqui é um lobo. Vão chamar isso aqui de sistema límbico. E vão dizer o quê? Olha, o sistema límbico é formado por por estruturas que estão no lobo frontal, estruturas que estão no lobo parietal e estruturas que estão no lobo temporal. Tá? Eu estou usando aquela nomenclatura mais tradicional e não estou chamando isso aqui de lobo límbico. Tá? Eu vou chamar isso aqui de sistema límbico e nós vamos falar dele numa próxima aula. Voltando, aqui é uma vista, então, superior, então a gente também consegue ver, né? O lobo frontal, o lobo parietal, lá atrás o occipital e o temporal. Eu só estou mudando aqui o lado, tá? Por que lado eu estou olhando? Então aqui eu estou olhando assim, ó, por cima. Frontal, parietal, occipital e aqui do lado temporal, né? Então o que eu quero dizer? É só mudando o lado. Tá? Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, que é a mesma coisa que isso aqui. Só olhando por um lado diferente. Só muda de que lado, qual é a posição que o encéfalo está e você está olhando para ele. Tá? O lobo occipital é a mesma coisa. Nessas imagens aqui não dá para ver o lobo insular porque ele fica escondido lá dentro. Agora,
Nós já vimos que o telencéfalo é dividido em dois hemisférios, direito e esquerdo. Cada hemisfério é formado por 5 lobos: frontal, parietal, occipital, temporal e insular. Agora, cada lobo, se você olhar para os lobos, para a superfície, né, dos lobos, você vai ver que ela não é lisa. A superfície do telencéfalo, ela tem essas elevações e ela tem essas escavações. As elevações nós chamamos de giros. E essas escavações, essas gretas entre os giros, nós chamamos de sulcos. Então, cada lobo vai ter os seus giros e os seus sulcos. Tá? Por que o telencéfalo tem esse formato? O telencéfalo, pessoal, quando ele começa o seu desenvolvimento embrionário, ele é liso. Mas à medida que o telencéfalo vai se desenvolvendo, ele vai, então os neurônios, vai aumentando ali o número de neurônios, ele vai se desenvolvendo. Só que a gente não pode esquecer que o encéfalo está dentro de uma caixa óssea, que é o crânio, né? Então, à medida que o encéfalo vai se desenvolvendo, ele vai se dobrando. Ele vai se dobrando, como se fosse um origami, né? Um origami, você pega uma folha de papel e você vai dobrando ela, tá? Então, o telencéfalo ele vai dobrando. E à medida que ele vai se dobrando, ele vai formando esses giros e esses sulcos. E nós usamos os sulcos, por exemplo, como forma para separar os lobos. Tá? Eu não sei se vocês perceberam isso aqui, ó. Mas, por exemplo, ó, nós temos nessa região aqui, ó, tem um sulco. Ó. Esse sulco, ele é chamado de sulco central. Nós usamos esse sulco para separar os limites entre o lobo frontal e o lobo parietal. O lobo frontal começa aqui no polo anterior e ele vai até o sulco central. Do sulco central para trás já não é mais o lobo frontal, é o lobo parietal. Tem um outro sulco bem profundo, que eu estou marcando agora, que é chamado de sulco lateral. Então, a gente usa ele para delimitar o lobo temporal. Abaixo do sulco lateral é o lobo temporal. Aqui embaixo a gente tem uma pequena entrada aqui, ó, chamada de incisura pré-occipital. A gente diz que o lobo occipital vem até aqui. Aí, por dentro aqui, ó, aquela incisura pré-occipital está aqui, ó. Por dentro nós também vamos ter giros, né? Na face medial nós também vamos ter giros e sulcos. Aí a gente pega esse sulco, chamado de sulco parieto-occipital. Por que ele chama sulco parieto-occipital? Porque ele fica entre o lobo parietal e o lobo occipital. E aí ele termina aqui em cima. Então a gente pega aonde ele termina lá em cima e aí arbitrariamente se traça uma linha aqui e aí se traça uma outra linha da ponta aqui do sulco lateral até o meio dessa linha e é assim que a gente separa o lobo frontal do parietal, do lobo occipital, do lobo temporal. Tá? Usando o sulco central, o sulco lateral, a incisura pré-occipital e o sulco parieto-occipital. Tá? Então esses sulcos são importantes a gente conhecer, porque com base neles a gente consegue, de certa forma, separar ali os lobos. Então essa figura aqui, que eu estou mostrando, ela é do Atlas do Sobota. E ela vai mostrando os principais giros e os nomes deles. Se você parar para prestar atenção, você vai vendo que não é tão complicado. Tá? Então aqui a gente está vendo que vista que é essa? É uma vista
lateral, tá, do telencéfalo. Aqui está só o telencéfalo, deve estar o diencéfalo lá também, né? Não tem cerebelo nem tronco. Uma vista lateral. Aqui, ó, nós vamos ter o sulco lateral. Tá? Então, aqui é lobo frontal. Aqui é lobo parietal. Aqui é o sulco lateral. Então, aqui embaixo é lobo temporal. Né? Aqui é aquela incisura parieto-occipital, né? E aí a gente traça uma reta mais ou menos até aqui e separa aqui. Aqui é o lobo occipital. E aí nós vamos ter os giros. Ó, no lobo frontal, giro, tá em latim aqui, mas é fácil, né, pessoal? Giro frontal superior. Abaixo dele, esse sulco aqui, se chama também sulco frontal superior. Depois aqui, giro frontal médio, tá? Que é o giro frontal médio. Abaixo dele aqui está o sulco frontal inferior. E depois aqui o giro frontal inferior. Tá? Deixa só eu fazer uma correção aqui. Fazer só uma correção. Ó, o sulco frontal inferior é esse aqui. Ó. Esse aqui se chama sulco pré-central. Então, giro frontal superior, sulco frontal superior. Giro frontal médio, sulco frontal inferior, giro frontal inferior. Depois aqui, sulco pré-central. Esse aqui, giro pré-central. Agora já no lobo parietal, sulco central aqui, né? O sulco central, na verdade, no limite, né? O sulco central é o limite entre o giro, desculpa, entre o lobo frontal e o lobo parietal. Agora já no lobo parietal, giro pós-central. Então, esse aqui é o sulco central. O giro que está antes dele, que está na frente dele, é o giro pré-central. O giro que fica depois dele é o giro pós-central. Né? Aí no lobo parietal, lá, ó, lóbulo parietal superior. Né? Depois, lóbulo parietal inferior. Então não é tão difícil pegar o nome desses lobos, desses giros. Né? É que esse giro aqui se chama lóbulo parietal. Né? Lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior. Aqui o sulco, né? Interparietal. Depois aqui, ó, sulco lateral, esse giro aqui, ó, giro supramarginal. Atrás dele, giro angular. No lobo temporal, giro temporal superior. Abaixo dele, sulco temporal superior. Depois, giro temporal médio, sulco temporal inferior. Depois, giro temporal inferior. Numa vista, né, aqui medial, olha lá, ó, giro frontal superior. Né? Essa estrutura aqui, pessoal, que eu estou contornando, se chama corpo caloso. Eu já vou falar desse corpo caloso. Mas, em resumo, o que ele faz? É uma estrutura que conecta um hemisfério cerebral ao outro. Isso aqui é feito de substância branca, tá? Então, aqui se chama corpo caloso. Esse sulco que fica acima do corpo caloso é o sulco do corpo caloso. Acima dele vem o giro do cíngulo. Por que cíngulo? Porque ele fica ao redor do corpo caloso, né? Como se ele fosse um cinto ao redor do corpo caloso. Giro do cíngulo. Acima dele tem o sulco do cíngulo. Né? Aí aqui, ó, lóbulo paracentral. Pré-cúneo, aquele sulco parieto-occipital, que é o cúneus. Tudo isso aqui é cúneus. Esse sulco que fica bem no meio do lobo occipital, chama sulco calcarino. Né? Uncus. Depois aqui, ó, giro hipocampal, né? Ou giro do hipocampal.
Depois, giro occipitotemporal lateral. Tá? Agora, você fala, nossa, professor, mas isso parece bruxaria, isso parece magia negra. Como é que eu vou compreender isso? Tem uma coisa interessante, que é aquilo que eu estava falando para vocês. Vamos voltar lá naquele nosso modelo tridimensional, que eu acho que ele ajuda bastante. Então, deixa eu projetar ele de volta para vocês aqui. Então, voltando aqui, ó, aquele modelo tridimensional. Como eu queria que tivesse isso aqui a época que eu fiz graduação, né? Mas naquela época, no século passado, a gente não tinha isso. Então, por exemplo, aqui, ó, você está percebendo, né? Por que esse sulco aqui, ó, é o sulco central? Por que ele chama sulco central? Porque ele fica mais ou menos bem no centro, tá? Aqui do telencéfalo, sulco central. Então, à frente dele, nós já vimos que é lobo frontal. Então, aqui, ó, giro pré-central, tá? Depois, aqui em cima, ó, giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. Então, aqui você consegue navegar, né, tridimensionalmente. Eu acho que isso facilita muito. Como eu queria ter uma ferramenta dessa, né? Se eu tivesse tido uma ferramenta dessa, eu teria aprendido isso muito mais rápido. Lá no lobo temporal, ó, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. No lobo parietal, giro pós-central, né? Olha lá, ó. Lóbulo parietal, né? Aqui ele fez um lóbulo parietal só, né? Ou não? Não, dividiu em dois, o lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior. Pega aqui, ó, o sulco lateral. Terminou o sulco lateral, a gente tem o giro supramarginal. Atrás dele, o giro angular. Tá? E você pode girar isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. Aquele corpo caloso que eu falei para vocês, ó. Tô marcando em amarelo lá, ó. Lá no fundo, ó. Esse espaço aqui entre os dois hemisférios cerebrais, vocês estão vendo, ó? Esse espaço entre os dois hemisférios, onde eu estou com o mouse ali, é aquela fissura longitudinal do cérebro. É um espaço entre os dois hemisférios cerebrais. Isso quer dizer que os dois hemisférios são separados, totalmente desconectados? Não. Por quê? Porque lá no assoalho, né, lá no fundo dessa fissura longitudinal do cérebro, nós temos o corpo caloso. E esse corpo caloso, ele tem fibras nervosas, eles têm prolongamentos de neurônios que vão de um hemisfério cerebral para o outro, que conectam os dois hemisférios cerebrais. De tal forma que as informações podem fluir de um hemisfério cerebral para o outro. Tá? Podem fluir de um hemisfério cerebral para o outro. Existem outras coisas interessantes nesse modelo aqui, tá? Você pode, por exemplo, ó, peguei aqui o giro frontal superior. Eu posso clicar aqui, né? E eu posso deixar ele transparente para ver o que tem por baixo. Ou eu posso tirar ele. O que tem embaixo dele? Aqui ele deixou a substância branca. Né? Ele tirou vamos dizer assim, o que seria o córtex desse giro, a substância cinzenta que ficaria na superfície, e embaixo a substância branca. Se eu pegar o outro aqui, o giro frontal médio, giro frontal inferior, escondi também, giro pré-central, né? Vou aqui, ó, temporal superior, a outra parte do giro temporal superior, o giro temporal médio, escondi também. Olha quem já aparece lá embaixo, ó, a ínsula. A ínsula também é formada por... Ela também tem giros e sulcos. Tá? Então você tem também lá a ínsula. Ó, escondida lá embaixo. Se eu retirar a ínsula, eu escondi a ínsula.
aí já aparece uma estrutura chamada de putamen, que a gente já vai falar dela. Então, pessoal, acho bem interessante essa ferramenta que você pode, né? Você pode, então, estar trabalhando aqui com essas imagens bidimensionais, como é o caso do Atlas, como é o caso essa imagem que eu estou projetando para vocês, mas você pode ter uma compreensão melhor, você pode aprofundar, você pode compreender melhor isso usando aquele modelo tridimensional. E pelo que eu percebi lá, ele vai ter todos esses giros aqui. Basta você ir dissecando, né, fazendo uma dissecção virtual, tá? Você consegue identificar esses giros. Agora, dentro de cada hemisfério cerebral, como eu estava falando, nós temos uma cavidade. E essa cavidade vai ser um ventrículo lateral. Então, dentro do hemisfério cerebral direito, a gente tem o ventrículo lateral direito. Aqui eu estou contornando o ventrículo lateral direito. Dentro do hemisfério cerebral esquerdo, a gente vai ter o ventrículo lateral esquerdo. Agora, essa imagem aqui é de corte, né? Isso aqui é um corte feito nesse sentido aqui, um corte coronal, né? Um corte coronal, tá? Ou anterior, né? Um corte que separa aqui, ó, uma parte anterior e uma parte posterior, né? Um corte coronal do encéfalo. Aqui a gente está vendo numa vista lateral, né? Cabeça, o crânio. E por transparência. Então, essa estrutura que está em verde, né, e que eu estou contornando em vermelho, é um ventrículo lateral. Então, reparando como é que esse ventrículo lateral é grande e como é que ele tem um formato que lembra uma letra C. Então, dentro de cada hemisfério cerebral, a gente tem um ventrículo lateral. E a gente está vendo que esses ventrículos laterais, eles vão se estender lá pelo lobo frontal, uma parte deles vai estar no lobo frontal, depois eles se estendem pelo lobo parietal, chegam lá até a altura próximo do lobo occipital e voltam aqui também por dentro aqui do lobo temporal. Tá? Então nós temos dois ventrículos, duas cavidades. E o que tem dentro desses ventrículos? Para que servem esses ventrículos? Dentro desses ventrículos, nós vamos ter aquele plexo corióideo. E o que esse plexo corióideo faz? É o mesmo plexo corióideo, é o mesmo, né, tipo de tecido, de plexo corióideo, que nós vimos que tem dentro do terceiro e do quarto ventrículo. É um tecido que filtra o sangue e, a partir de substâncias que ele retira do sangue, ele produz um líquido transparente chamado de líquido cerebroespinal. E os ventrículos laterais, como eles são os maiores, eles são os que mais vão produzir líquido cerebroespinal. Eles são responsáveis por 80% da produção desse líquido. Esse líquido que vai sendo produzido aqui nos ventrículos laterais, ele vai passando para o terceiro ventrículo. Ó, essa parte que eu estou circundando aqui, então vou mudar a cor. Eu vou circundar aqui em amarelo. Essa parte que eu estou contornando aqui em amarelo é o terceiro ventrículo, que está dentro do diencéfalo. Então, esse líquido cerebroespinal, que está sendo produzido dentro dos ventrículos laterais, passa para o terceiro ventrículo por um canal chamado de forame interventricular. Depois do terceiro ventrículo, o líquido cerebroespinal passa para o quarto ventrículo por um canal que nós já estudamos, um canal que atravessa o mesencéfalo, chamado de aqueduto do mesencéfalo. Do quarto ventrículo, o líquido cerebroespinal passa para o espaço subaracnoide. Tá? E uma outra coisa que eu estava esquecendo de falar é que esses ventrículos laterais, eles são separados por uma membrana bem fina. Tá? Se vocês repararem aqui, ó, tem uma membrana bem fina que separa os dois ventrículos laterais.
Essa membrana se chama septo pelúcido. Uma paredezinha bem membranosa, né? Bem fininha, frágil, que separa os dois ventrículos laterais. Como é que é agora a estrutura interna? Né? Ainda falando da estrutura interna aqui do telencéfalo. Né? Então a gente viu que a gente tem os ventrículos laterais. Como é que é o arranjo da substância cinzenta e da substância branca? No telencéfalo, pessoal, assim como a gente viu lá no cerebelo, né? Aqui a substância cinzenta ela vai ocorrer em dois locais. Então, no telencéfalo, nós temos substância cinzenta na superfície, formando o córtex cerebral, que eu já comentei. A substância branca, ela tem uma localização interna. Então, substância cinzenta na superfície do telencéfalo, formando o córtex cerebral. Internamente ali, esse córtex, substância branca, tá? E mergulhado nessa substância branca, nós temos alguns aglomerados de substância cinzenta, que aqui nós vamos chamar de núcleos da base. Então, esses núcleos da base, essas regiões mais escuras aqui no meio da substância branca do telencéfalo, eles são feitos de substância cinzenta, mas eles não estão no córtex, eles não estão na superfície. Eles estão mergulhados na substância branca. O que tem na substância cinzenta? Né? Eu já comentei. A substância cinzenta é onde você vai ter os corpos de neurônio, que são, né, no corpo do neurônio, onde você vai ter o processamento da informação, vamos dizer assim. Né? E também na substância cinzenta você vai ter os dendritos do neurônio e vai ter células da glia. Então a substância cinzenta é um local onde os neurônios estão recebendo informações e processando essas informações. E a substância branca? Na substância branca você vai ter os prolongamentos, tá? Que se originam do corpo do neurônio. Você vai ter principalmente axônios de neurônio. E esses axônios de neurônio na substância branca, eles são mielinizados. Por isso que a substância branca tem realmente uma cor esbranquiçada, por causa da mielina. Tá? O que é a bainha de mielina? Tá? É uma camada rica em fosfolipídios que envolve esses axônios de neurônios. Isso forma a bainha de mielina que dá essa cor esbranquiçada à substância branca. Então, no córtex, nos núcleos da base, substância cinzenta, corpos neuronais, dendritos neuronais, tá? Captam informações, processam informação. Na substância branca, os axônios, as fibras. Então, o axônio serve para quê? Qual é a função do axônio? O axônio permite ao neurônio enviar informações. Então, o neurônio está sempre recebendo informações, processando informações, elaborando respostas a essas informações e transmitindo essas respostas para determinadas áreas. Tá? Então, a substância branca, você tem esses axônios mielinizados transportando informações. Então, é importante tanto a substância cinzenta quanto a substância branca. Tanto lesões na substância cinzenta quanto lesões na substância branca do telencéfalo vão causar problemas graves para o indivíduo. Tá? Vão causar problemas graves para o indivíduo. Ok. Então, agora, essas fibras nervosas, esses axônios mielinizados que nós temos na substância branca do telencéfalo, nós podemos dividir elas em dois grupos. Existe um grupo que a gente vai chamar de fibras de projeção. Fibras de projeção. São aquelas fibras, aqueles axônios que estão trazendo, tá? Estão trazendo para o córtex cerebral ou estão levando do córtex cerebral informações para regiões subcorticais, regiões que ficam abaixo do córtex. Então são fibras de projeção. Elas levam
informação para o córtex ou trazem informações do córtex para outras partes do sistema nervoso central. Então você tem, por exemplo, fibras ali que estão trazendo informações desde a medula espinal até o córtex cerebral. E tem também outras fibras nervosas que estão levando informações do córtex cerebral em direção à medula espinal. Estão se projetando para o córtex ou estão se projetando a partir do córtex cerebral. Dessas fibras de projeção, pessoal, que a gente identifica na substância branca do telencéfalo, a principal, vamos dizer assim, é o que a gente consegue perceber, ó, nessa região que eu estou pintando em vermelho aqui. Ó, tá? Isso aqui é chamado de cápsula interna. Tá? Cápsula interna. Então, essa cápsula interna ela vai passar embaixo, né? Ela vai passar, a gente vai ver isso, ela passa entre o tálamo e entre aqui, ó, esses núcleos da base aqui, tá? Aqui está um detalhe melhor, ó, da cápsula interna. Ó, cápsula interna. Então, essa cápsula interna é a principal conjunto, vamos dizer assim, de fibras nervosas levando informações em direção ao córtex cerebral e também trazendo informações do córtex cerebral para outras regiões. Tá? Então, pela cápsula interna, você tem axônios fluindo, levando e trazendo informações. Tá? Por exemplo, ó, essa cápsula interna, aqui ela está passando ali na altura do diencéfalo, né? Ó, essas fibras, né? Elas passam aqui na altura do diencéfalo. Depois, quando chega na altura do tronco encefálico, elas vão formar aqueles pedúnculos cerebrais, né? Que a gente viu lá no mesencéfalo. Tá? Depois passa ali por dentro da ponte, chega até a altura do bulbo, né? E aí uma parte disso pode ir medula abaixo, enfim. Então, fibras de projeção. Delas, a principal é essa região aqui, ó, chamada de cápsula interna. Uma outra parte, tá, das fibras nervosas que estão na substância branca vão formar o que a gente chama de fibras de associação. Então, as fibras de projeção trazem ou levam informações do córtex cerebral, né? Ou para o córtex cerebral ou do córtex cerebral para outras regiões. As fibras de associação, elas vão conectar regiões do córtex cerebral. E aí elas podem conectar regiões dentro do mesmo hemisfério cerebral ou entre os hemisférios cerebrais. Então nós podemos ter fibras de associação intrahemisféricas que vão ligar regiões dentro do mesmo hemisfério cerebral, intrahemisféricas, ou fibras de associação interhemisféricas, que vão conectar um hemisfério cerebral ao outro, para que um hemisfério cerebral possa captar, receber informações ou enviar informações, trocar informações com o outro hemisfério cerebral. Tá? Então, primeiro, fibras de associação intrahemisféricas. Tá? Aqui está mostrando as principais. Nós temos, por exemplo, lá o que se chama de fibras arqueadas. Tá? Essas fibras arqueadas, elas vão conectar o córtex cerebral de giros adjacentes, giros próximos um do outro. Então, por dentro da substância branca, você tem conexões entre o córtex cerebral de giros, tá, que estão próximos um dos outros através dessas fibras arqueadas. Essa outra que eu estou marcando aqui agora, ó, é essa daqui. Ó. É o fascículo longitudinal superior. Então ele vai do lobo frontal até o lobo occipital. Tá? Dentro do mesmo hemisfério cerebral, conectando diferentes áreas dentro do mesmo hemisfério cerebral.
Então, fascículo longitudinal superior. Você tem também o fascículo longitudinal inferior, que vai desde a extremidade aqui do lobo temporal até no lobo occipital. Tá? O fascículo unciforme, que vai ligar a parte aqui anterior do lobo temporal ao lobo frontal. Tá? Então, são os principais, né, fibras de associação intrahemisféricas. Né? E existem também fibras de associação interhemisféricas, que vão ligar um hemisfério cerebral ao outro. Dessas fibras de associação, a principal estrutura que tem fibras de associação interhemisféricas não é a única, tá? É a principal. É a que a gente chama de corpo caloso. Tá? Então, nessa fotografia, o que eles fizeram? Pegaram o encéfalo e foram dissecando aqui em cima, ó, abrindo espaço para mostrar que lá embaixo, né, lá no fundo, lá no assoalho da fissura longitudinal do cérebro, nós vamos ter, então, o corpo caloso. E repara como é que no corpo caloso você tem fibras nervosas que vão de um hemisfério cerebral para o outro. Tá? E isso, pessoal, é muito interessante e muito importante. Por exemplo, eu estava falando da linguagem, né? A linguagem é uma coisa, uma capacidade complexa do nosso sistema nervoso e que envolve muitas áreas, tá? Mas nós temos, grosso modo, quando a gente fala em linguagem, uma área sensitiva, tá? Ou uma área de percepção da linguagem, uma área que permite você, então, captar ali esses signos, esses símbolos, por exemplo, letras, por exemplo, sons de palavras, e você decodificar essa linguagem. Você conseguir compreender que aqueles símbolozinhos ali são letras e que aquelas letras formam uma palavra. E que aquela palavra é de um determinado idioma. E que aquela palavra tem um determinado significado. Então, uma área de percepção da linguagem. Por exemplo, se eu te falar, eu vou passar para você agora um signo. E você vai decodificar isso. Preste atenção, ó. Cachoeira. Cachorro. Né? Carro. Nuvem. Não vem automaticamente à tua mente uma figura. Você não está decodificando o significado, tá, desses signos, desses sons que eu estou emitindo em um significado, em uma coisa concreta. Né? Mas pode ser uma coisa abstrata também. Pode ser, por exemplo, felicidade, amor, saudade. Tá? Então isso é a área de percepção da linguagem. E existe uma área motora para a linguagem, que a gente diz que é a área de expressão da linguagem. É a área que a gente usa para expressar. Quando eu vou escrever, eu tenho que saber qual é a sequência de letras que eu tenho que colocar ali para formar palavras para eu transmitir uma ideia. Ou se eu vou fazer isso de forma falada, eu tenho que escolher as palavras para produzir determinados sons em determinada língua, produzir determinada palavra. Agora, uma coisa muito interessante é que na maioria das pessoas, essas áreas de percepção da linguagem e de expressão da linguagem, tá? Elas estão no hemisfério cerebral esquerdo. Então, com o hemisfério cerebral esquerdo, você consegue decodificar a linguagem quando você está recebendo, você está lendo, você está ouvindo, e você consegue, então, codificar também a linguagem. Você consegue pegar ideias, pensamentos, memórias e codificar isso aqui em palavras, em sons, para você poder expressar isso. Então, na maioria das pessoas, isso ocorre no lado esquerdo. E o lado direito? E essas mesmas áreas do lado direito, o que elas fazem?
a gente sabe que, veja que coisa interessante, no lado direito, essas mesmas regiões, né, os mesmos neurônios, os mesmos giros ali, eles são responsáveis pelo aspecto mais emocional da linguagem. Então, enquanto o lado esquerdo, por exemplo, a área de percepção da linguagem, consegue decodificar o significado, você tá me escutando falar agora. Então, o lado esquerdo, a área de percepção da linguagem no lado esquerdo vai decodificar o significado. Né? O que significa cada palavra que eu estou dizendo? Qual é a ideia que eu estou transmitindo? Agora, o lado direito vai processar, por exemplo, como que eu estou expressando, né? As sutilezas, não é verdade? Eu estou falando bravo, eu estou falando com calma, né? Eu estou muito irritado, tá? E a área de expressão também. No lado esquerdo, a área de expressão da linguagem é a área que vai escolher, né, as palavras para fazer aquela decodificação e você transmitir a ideia. No lado direito, você vai processar esses aspectos também, mais, vamos dizer assim, emocionais da linguagem. Com que entonação eu vou falar isso? Tá? Como é que eu vou falar? Eu vou falar isso de uma forma brava, nervosa, eu estou dando uma bronca, ou eu estou tentando, né, numa conversa descontraída. Tá? Isso é bastante interessante. Agora, para que isso aconteça, você tem que trocar informações entre o lado esquerdo e o lado direito do corpo. E você tem que trocar informações dentro do mesmo hemisfério. Porque, por exemplo, essa área de decodificação da linguagem que eu estava falando, tá? Então, a área de decodificação da linguagem, ela fica nessa região aqui, ó. Ou ela envolve principalmente essa região, né? Eu acho que hoje em dia é mais fácil falar assim. A área de decodificação da linguagem, ela envolve principalmente essa região aqui. Parte do giro supramarginal e do giro angular, no hemisfério cerebral esquerdo. Já a área motora da linguagem, a área de expressão da linguagem, ela vai estar mais ou menos localizada aqui, ó. Uma parte do giro frontal inferior. Então, a área de decodificação e a área de expressão da linguagem. O nome antigo para essa área aqui é a área de Wernicke, porque quem descobriu isso aqui foi um neurocientista chamado Wernicke, né? Acho que era Carl Wernicke. E quem descobriu, quem começou a estudar isso aqui foi um camarada chamado Paul-Pierre Broca. Aí eles chamam isso aqui de área de Broca, ou como é do francês, Broca. Então, essas fibras aqui, ó, de associação intra-hemisféricas, elas vão, por exemplo, conectar a área de compreensão da linguagem com a área de expressão da linguagem. De tal forma que se eu fizer uma lesão aqui, ó, eu perder a comunicação entre a área de percepção e a área de comunicação da linguagem, se eu cortar essa comunicação, eu vou ter problema na minha linguagem. Eu vou ter problemas. Se eu fizer uma lesão na área de percepção da linguagem, eu vou acabar tendo problemas na área de expressão da linguagem. Então, se eu lesar uma área ou outra, ou a conexão entre elas, as duas acabam prejudicadas. Então, essas áreas elas têm que trocar informações. Por isso que essas fibras de associação na substância branca são também bastante importantes. Tá? Uma outra coisa interessante. Eu acabei de falar, né? As áreas de expressão da linguagem normalmente mais ativas no lado esquerdo, não é? Agora, por exemplo, quando a gente pensa em controle motor e sensibilidade, aí é igual, não tem diferença entre hemisfério cerebral e esquerdo. Mas, por exemplo, as sensações que você tem do lado esquerdo do teu corpo são processadas pelo lado direito do teu encéfalo. E vice-versa. As sensações que você tem do lado direito do teu corpo são processadas do lado esquerdo do teu encéfalo. O controle dos movimentos do lado direito do teu corpo é feito pelo hemisfério cerebral esquerdo.
e o contrário também. Aí o que acontece? Durante uma época, para se tratar alguns tipos de epilepsia, se fazia uma cirurgia em que se fazia uma secção no corpo caloso. O que acontece se eu seccionar, se eu cortar o corpo caloso? Tá? Ó, o corpo caloso, nessa figura aqui, dá para a gente ver ele aqui. Ó. Então, o corpo caloso ele comunica os dois hemisférios cerebrais. O que é uma crise epilética, para começar? Crise epilética, pessoal, é quando você tem uma hiperativação de neurônios em uma determinada região do córtex cerebral. Isso pode ocorrer em diferentes regiões, pode ser mais localizado, pode ser mais amplo, tem tipos diferentes de crises epiléticas. Então, um grupo de neurônios ali numa área do córtex fica hiperativo, fica anormalmente hiperativo. E essa hiperatividade ela pode ir se espalhando. Então, uma crise epilética que começou como uma crise focal, num ponto, ela pode ir se espalhando para outras áreas. E ela pode começar num hemisfério cerebral, mas como os hemisférios estão conectados, por exemplo, pelo corpo caloso, uma crise epilética que começa num hemisfério cerebral pode passar para o outro hemisfério cerebral. E durante um tempo, para se tentar contornar isso, se fazia uma cirurgia de secção do corpo caloso. Isso realmente tinha esse benefício de evitar que uma crise epilética de um hemisfério passasse para o outro. Só que isso tinha muito problema, causava muito efeito colateral. Por isso que hoje em dia, com os medicamentos que se tem para tratar crise epilética, não se usa mais esse tipo de cirurgia para tratar a crise epilética. E o que acontecia com essas pessoas que faziam essa secção no corpo caloso? Olha que coisa interessante. Se você pegasse e pedisse para essa pessoa segurar um objeto na mão direita, sem ela estar olhando para o objeto, tá? Vendava o olho da pessoa e ela segurava um objeto com a mão direita. E você pedia para a pessoa assim, olha, descreva esse objeto que está na tua mão. A pessoa era capaz de descrever o objeto. Ah, é um objeto que tem um formato meio quadrado, tem uma superfície lisa, tem algumas regiões mais moles, outras regiões mais duras e tal. A pessoa descrevia aquele objeto. Agora, se você trocasse isso e colocasse na mão esquerda da pessoa, e você perguntasse para a pessoa, você está percebendo que tem um objeto na tua mão? A pessoa até, não, estou. Agora, descreva esse objeto. A pessoa não conseguia mais fazer isso. Descrever o objeto. Por quê? Veja, quando a pessoa está com um objeto na mão direita, a sensibilidade desse objeto está sendo detectada, está sendo processada em qual hemisfério cerebral? O hemisfério cerebral esquerdo. O mesmo hemisfério onde está as áreas onde estão as áreas da linguagem. Então, o que acontecia? Essas fibras de associação intrahemisférica estavam preservadas. Então, elas acabavam levando a informação, né? Transmitindo a informação da área da sensibilidade aqui para a área da linguagem, e a área da linguagem, então, elaborava uma forma de expressar, de descrever esse objeto. Agora, quando a pessoa segurava o objeto com a mão esquerda, a sensibilidade desse objeto era percebido com o hemisfério cerebral direito. Se eu pedir para essa pessoa descrever esse objeto, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que transportar essa informação das áreas responsáveis pela sensibilidade no hemisfério direito, através das fibras interhemisféricas, para o hemisfério esquerdo, até a área da linguagem, que normalmente é mais ativa, que na maioria das pessoas é ativa ali a área de descrição, né? No hemisfério cerebral esquerdo, para daí ela poder fazer a descrição. Mas como nessas pessoas que faziam essa cirurgia, o corpo caloso estava seccionado, essas pessoas perdiam essa capacidade. Então esse era um dos efeitos colaterais, assim, né? E muito negativos desse tipo de cirurgia, né? Por isso que se evita muito fazer isso
hoje em dia, né? Não se faz, não se precisa, na verdade, fazer isso. Mas isso mostra a função e a importância, né, de estruturas como o corpo caloso que permitem comunicação entre os hemisférios. Tá? Aí nós vimos lá, quando a gente falou de substância cinzenta, né, que a gente tem substância cinzenta no córtex, mas nós temos também substância cinzenta mergulhada na substância branca, formando os núcleos da base. Tá? Existe, pessoal, na literatura alguma discordância entre quais seriam todos esses núcleos da base. Eu estou colocando aqui aqueles que são assim mais consenso entre os autores. Estruturas que são muito importantes eu estou colocando aqui. Tá? Então, nos núcleos da base, nós vamos ter, primeiro, uma estrutura chamada de corpo estriado. Corpo estriado. Tá? Então, nessa imagem aqui no meio, eu estou mostrando esse corpo estriado. Esse corpo estriado aqui, ele é formado por essa parte em azul e essa parte em verde. A parte em verde aqui se chama núcleo caudado. Estão percebendo por que ele tem esse nome de núcleo caudado? Porque ele faz essa volta aqui, ó. Parece um... Quem deu o nome achou que parecia uma cauda de um animal, né? Chamou de núcleo caudado. Essa imagem aqui é um corte, tá? Nesse sentido assim, ó. Já falei, um corte coronal. Então o núcleo caudado está aparecendo aqui, ó. É como se eu tivesse cortado ele aqui. E eu estivesse olhando para essa face aqui do corte. Então aqui eu vejo essa parte que a gente chama de cabeça do núcleo caudado. O núcleo caudado tem uma cabeça, um corpo e uma cauda. É estranho, né? O núcleo caudado tem cabeça, corpo e cauda. Mas é assim que ficou, tá? Essa imagem aqui, do outro lado, é um corte assim, ó. Nesse sentido, é um corte transversal. Quando eu tiro uma parte superior e uma parte inferior, tá? Tá olhando por cima. Aqui o núcleo caudado, tá? Ele vai aparecer aqui, ó. Ó, aparece uma parte aqui e ele aparece aqui também, ó. Núcleo caudado. Tá? O núcleo lentiforme é esse que está aparecendo aqui em azul. É essa estrutura em azul. Só que o núcleo lentiforme, ele é... Eu vou corrigir aqui, tá? Aqui não é núcleo caudado, não, desculpa. Núcleo caudado é só aqui, porque como ele vem para cima e ele faz aquela curva, esse corte pegou só aqui, ó. Esse corte pegou só aqui, ó. Daqui, aqui, é o que você vai ver aqui, ó. Tá? Vamos voltando lá. Então, o corpo estriado é formado pelo núcleo caudado, que está em verde, e o núcleo lentiforme, que é esse que está em azul. Agora, o núcleo lentiforme, por sua vez, é formado por duas partes. O putame, que é essa parte aqui, né? Ó, isso aqui, na verdade, é o putame, e o globo pálido, que é essa parte aqui mais clarinha. Tá? Então, nessa figura aqui, ó, núcleo caudado, e essa parte aqui mais escura, putame, essa parte mais clara aqui, globo pálido. Esses dois juntos formam um núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme mais núcleo caudado formam o corpo estriado. O corpo amidaloide é essa estrutura arredondada aqui, ó. Isso aqui é o corpo amidaloide. Professor, qual é a função? Qual é a função desses núcleos da base? Duas funções. Primeiro, os núcleos da base, eles estão envolvidos com o processo com os movimentos que nós fazemos, movimentos das partes do corpo, tá? Eles estão principalmente envolvidos com a parte do planejamento do movimento e com a parte do controle do movimento.
Se a pessoa tem uma lesão nos núcleos da base, ela não perde a capacidade de realizar movimentos com o corpo dela. Ela não tem uma paralisia. Só que ela vai perder muito da qualidade da execução dos movimentos. Ela vai ter um prejuízo na capacidade dela de executar movimentos. Porque os núcleos da base são muito importantes para o controle, para o planejamento e para o controle dos movimentos. Por exemplo, a doença de Parkinson, que a gente já comentou aqui nesse curso, ela envolve a substância negra do mesencéfalo e envolve também perda de neurônios em núcleos da base. E até por isso, né, pelo fato desse controle motor, pelo fato dos núcleos da base se conectarem à substância cinzenta do mesencéfalo, que alguns autores chegam a considerar a substância negra do mesencéfalo como parte, como sendo um dos núcleos da base. Eu particularmente não considero isso porque os núcleos da base são estruturas do telencéfalo. A substância negra do mesencéfalo está no mesencéfalo. É uma estrutura do tronco encefálico. Tá? Uma outra função dos núcleos da base é que eles têm a ver com processos emocionais. Tá? Com processos emocionais. Principalmente o corpo amidaloide. O corpo amidaloide é muito importante para processos emocionais. Tá? Por exemplo, para medo. O corpo amidaloide está muito relacionado com as reações de medo. Tá? E com outros processos emocionais também a gente ainda vai discutir. Essa outra imagem que está mostrando, né, é um pouco difícil da gente visualizar como esses núcleos da base ficam lá dentro do encéfalo. Então aqui você está vendo o telencéfalo e por transparência essa região marrom lá dentro seria os núcleos da base. Ó. Então isso aqui é um núcleo caudado, olhando ele meio que de lado. Núcleo caudado, aqui embaixo o corpo amidaloide. E aqui o núcleo lentiforme, né? Mais na lateral aqui fica o putame e por dentro aqui o globo pálido, né? Aqui o putame e lá por dentro o globo pálido. Tá vendo? Por que chama corpo estriado? Chama corpo estriado por causa dessas faixas aqui, ó, que vão conectar o núcleo caudado com o núcleo lentiforme. Ó. Por isso que ficou com o nome de estriado, porque tem essas faixas. Então a gente tem aqui o corpo caudado, lá, né, no finalzinho aqui, depois da cauda do núcleo caudado, a gente tem o corpo amidaloide. Embaixo, o núcleo lentiforme, na lateral aqui o putame, medial a ele o globo pálido, e aqui dentro, ó, isso aqui já é o tálamo. Então, essa região aqui já é o tálamo, já é o diencéfalo. Tá? Essa figura mostra isso. Ó, o núcleo caudado, então aqui está o núcleo caudado, aqui o putame, que é essa estrutura aqui, núcleo lentiforme, tem essas estrias. E por entre essas estrias, olha quem está passando aqui, ó, a cápsula interna. A cápsula interna, ela passa por essas estrias. O que é a cápsula interna? São aquelas fibras, né, de projeção, aquelas fibras que estão indo em direção ao córtex cerebral, ou que estão vindo do córtex cerebral. Então elas passam aqui, ó, entre, né, os núcleos da base e o tálamo. E aqui você tem conexões dessas fibras com o tálamo, tem conexões, sinapses dessas fibras com o tálamo, sinapses dessas fibras aqui nos núcleos da base também. Tá? Para encerrar, pessoal, vamos, né, a gente já viu um pouco da anatomia, tá? Vamos voltar e vamos detalhar, falar um pouco mais, eu tenho um tempinho ainda, para falar um pouco sobre o funcionamento do córtex cerebral, né? Eu comentei um pouco da anatomia, da localização, dos giros, tá? Eu falei da substância branca, eu discuti a função da substância branca,
Eu falei dos núcleos da base, falei da anatomia, da localização, discuti um pouco a função dos núcleos da base, tá? E agora vamos falar um pouco do córtex cerebral, um pouco da função do córtex cerebral. Mas ainda, pessoal, né? Só para voltar aqui, é uma coisa que eu estava, na verdade, esquecendo de mostrar para vocês. Eu vou voltar aqui. Então, por exemplo, ó, essa relação dos núcleos da base, né, a localização deles, para quem está começando a estudar isso, parece tão confuso isso, né? Onde é que isso fica lá dentro? Então, pessoal, a gente volta aqui para o nosso modelo tridimensional. Eu vou voltar onde eu parei, ó. Eu fui dissecando aqui, retirando giros, né? Ficou aqui a substância branca. Dentro dessa substância branca do telencéfalo, nós temos aquelas vias lá, né? Aquelas fibras de associação de projeção. Agora eu vou retirar isso aqui, ó. Olha que legal que fica isso, ó. Retirando, dá para a gente perceber aqui, ó. Olha o núcleo caudado. Olha como é que eu consigo ter aqui uma visão tridimensional do núcleo caudado, né? Quem que ficava aqui em cima? Se vocês forem lembrando, ó, se a gente for voltando, ó, então eu tenho aqui a ínsula, né? E quem que fica aqui em cima da ínsula? Uma parte, aqui tem o lobo parietal, lobo frontal, aqui lobo temporal. Eu fui tirando partes desses lobos, cheguei na ínsula. Se eu retirar a ínsula, eu já tenho aqui o putâneo, eu já tenho aqui os núcleos da base, tá? Ó, então já tenho putânea aqui, núcleo caudado. Acima do núcleo caudado, aqui ó, o corpo caloso. Corpo caloso, núcleo caudado. Tá? Aqui embaixo, ó, corpo amidalóide, bem aqui na altura da extremidade anterior aqui do lobo temporal, né? Na verdade, o corpo amidalóide ele fica ali dentro da extremidade anterior, né? Fica mergulhado na substância branca da extremidade anterior do giro temporal. E dá para eu dissecar mais, ó. Olha aqui, ó. A cápsula interna. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é um recurso muito legal você ter acesso a isso aqui gratuitamente. A cápsula interna, né, ó, passando aqui entre o núcleo caudado, o núcleo lentiforme, né? E se eu retirar aqui, ó, o núcleo lentiforme, quem que eu vou ter lá, ó? O pálido, né? Se eu retirar ele aqui, ó, a cápsula interna, e se eu retirar a cápsula interna, eu tenho o tálamo. O tálamo e núcleo caudado. Olha como é que o núcleo caudado, né, ó, contorna aqui o tálamo. Então, com esse modelo tridimensional, você consegue entender, você consegue navegar, entender quem está aonde. Tá? Com isso aqui, é claro, né? Tem que ter esforço, tem que pegar o livro, o atlas, ficar aqui e trabalhar, mas isso facilita sobremaneira, né, esse tipo de trabalho. Você ter essa compreensão. Vamos voltar lá para os nossos slides. Vamos falar um pouco da classificação do córtex cerebral, tá? Existem diversas maneiras de classificar o córtex cerebral. Mas primeiro, por que eu quero classificar o córtex cerebral? Isso são formas de estudar, de entender, de tentar compreender como o córtex cerebral funciona. Porque a nossa compreensão do funcionamento do córtex cerebral, pessoal, ela foi mudando ao longo do tempo, tá? Então, já houve um tempo em que se achou que cada pedacinho do córtex cerebral tinha uma função específica. Depois o pessoal achou que não. E o córtex cerebral funcionava como um todo. As funções elas estavam todas distribuídas ao longo de todo o córtex cerebral. Depois, com o avanço da tecnologia, desenvolvimento de novos equipamentos, o pessoal começou a perceber o seguinte, olha,
qual é a visão que a gente tem hoje? Algumas funções, elas são bem específicas no córtex cerebral. Quer dizer, tem algumas regiões do córtex cerebral que lidam com funções bastante específicas. E tem outras regiões do córtex cerebral que lidam com funções que não são tão específicas. Tá? Então, todo esse processo que levou, né, para a gente compreender, hoje a gente tem uma compreensão razoável do funcionamento do córtex cerebral. Não se sabe tudo. Tem muita coisa que ainda não se compreende plenamente do funcionamento do córtex cerebral. Agora, uma coisa que ajuda muito é que, no início, para você... Uma das primeiras ferramentas que a gente teve para entender o córtex cerebral é quando você tinha uma pessoa, que ela era uma pessoa normal, saudável, e por algum motivo ela tinha uma lesão no seu córtex. E aí, por conta daquela lesão, aquela pessoa começava a mudar em algum sentido. Tá? Aquela pessoa começava a mudar em algum sentido. Quando aquela pessoa morria, fazia-se a necrópsia e localizava aquela lesão. E aí o pessoal então começou a perceber, olha, era uma pessoa saudável, normal, teve uma lesão nessa área aqui do córtex e depois disso ela passou a ter tal e tal situação, problema, sei lá. Então, automaticamente o pessoal falava, essa região deve estar relacionada com essa função. Foi assim que o Broca descreveu lá a área de expressão da linguagem. Foi assim que o Wernicke descreveu a área de expressão da linguagem, estudando o caso de pessoas que tinham lesões, inicialmente, pessoas que tinham lesões nessa área. Tá? Numa outra fase, o pessoal partiu para modelos animais, em que eles faziam experimentalmente lesões em determinadas áreas do córtex e aí viu o que acontecia com o animal. Isso é vantajoso porque você consegue manipular no animal, né? Você consegue controlar. Só que tem um problema, que tem muitas coisas que você não consegue captar do animal, né? Por exemplo, processos conscientes, é muito difícil você saber o que está se passando na consciência, como é que você vai estudar isso no modelo animal, tá? Hoje, né, mais recentemente, isso quer dizer, dos anos 70, 80 para cá, a técnica que se usa para fazer isso é uma técnica chamada de ressonância magnética funcional. É um tipo de ressonância magnética, então coloca a pessoa lá dentro daquele scanner, aquele tubo lá, aquele aparelho de ressonância magnética, e você pode aplicar um teste para a pessoa. Você pode, por exemplo, pedir para a pessoa expor a pessoa a um estímulo, por exemplo, a um som, expor a pessoa a uma determinada imagem, pedir para a pessoa pensar, calcular, enfim. Estimular a pessoa de alguma maneira e esse aparelho ele vai mostrando quais áreas, tá, do encéfalo estão mais ativas à medida, né, que a pessoa desenvolve alguma atividade. Então, em tempo real, você pode pedir, por exemplo, a pessoa analisar determinadas imagens e aquela imagem pode ser, por exemplo, imagens que tenham paisagens. Determinada região do córtex cerebral vai ficar mais ativa. Se você pedir para a pessoa prestar atenção em imagens que têm mais faces, outra região do córtex cerebral é que vai ficar mais ativa. E você consegue observar isso ali com a pessoa viva, não é? O córtex cerebral dela funcionando. Então, essas técnicas, elas começaram, se a gente for ver, recentemente, né? Final dos anos 70, começo dos anos 80, é que começou-se a utilizar essas técnicas. Mas isso deu uma colaboração muito grande para a compreensão que a gente tem do córtex cerebral. E ainda hoje estão se estudando e se descobrindo funções novas em determinadas regiões do córtex cerebral. Tá? Mas eu acho que eu vou ficar por aqui hoje. Tá? A gente volta, né? Senão fica muito longo. A gente continua a partir daqui na semana que vem, na próxima aula. Tá, pessoal?